Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir apresenta um esquema de alguns trajetos retilíneos que servem de opções de percurso para uma ambulância, que partindo do local de um acidente ocorrido no ponto A, deve seguir em direção a um hospital, localizado no ponto H. Considere que a ambulância levou 12 minutos para percorrer os 18 km do trajeto H, rodando a velocidade média V. Então, mantida essa velocidade, se o motorista optasse pelo trajeto AB mais BH, quanto tempo a ambulância gastaria para percorrê-lo? Bom, então, olha só, vamos começar a preencher, né, as informações na figura. Muitas vezes o desenho já traz as medidas, já traz as informações do texto. Outras vezes tu tem o desenho, mas aí precisa completar ou complementar com as informações. Então a gente vai fazer justamente isso agora. Vamos aí completar as informações. Bom, o acidente ocorreu em A. Então a parte da ambulância é aqui, ó. Aqui A de acidente. Dá para ver, né, que isso aqui é a ambulância, tá? Certo? Então a ambulância está aqui e deve se dirigir até o hospital. Então o hospital aqui no H de hospital. Uma cruzinha, né? Tá horrível isso aqui. Tá bom, então. Então a ambulância do acidente no ponto A tem que se dirigir até o ponto H. A ambulância leva 12 minutos para percorrer 18 km do trajeto H. Então eu já sei que esse segmento aqui, ó, é 18 km. Mede 18 km. E já vou pôr aqui que a ambulância levou aí 12 minutos nesse trajeto aí de 18 km. Certo? E aí tu vê que esse triângulo ele não é retângulo, né? É um triângulo qualquer. Então, antes de eu prosseguir, eu vou colocar assim, ó. Quando o triângulo é retângulo, tu tem aquelas relações de seno, cosseno e tangente a partir das relações entre cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Tá? Então, normalmente, o caminho resolutivo é a partir daí. Nesse caso, eu tenho um triângulo não retângulo. É um triângulo dito qualquer. Quando o triângulo ele não é retângulo, é um triângulo qualquer, em geral, eu tenho a aplicação da lei dos cossenos, que é bastante comum, lei dos senos, ou ainda área do triângulo na forma trigonométrica. Mas isso se estiver falando em área, né? Pedindo a área ou dando a informação da área. Como não é o caso, então essa questão da área tu esquece, e aí eu estou inclinado a um procedimento aí de lei de senos ou de cossenos, vou agora dar andamento. Tá? Bom, então 18 km, 12 minutos, foi o que eu consegui tirar de informação, e isso vai dar uma certa velocidade V. Então aqui tem uma velocidade V. Ok. E aí, mantendo essa mesma velocidade V, ele quer saber o tempo necessário se ele optasse por fazer o trajeto diferente, o trajeto maior. Vamos supor que essa via aqui esteja engarrafada e ele tem que pegar um caminho alternativo. Ó, esse aqui, ó, vindo para cá e depois dobrando à esquerda, aliás, dobrando à direita. Ficou horrível isso aqui. Dobrando à direita e indo até o hospital. Claro que o trajeto vai ficar maior, então ele vai levar mais tempo. Por isso que todos os tempos aqui estão acima de 12 minutos. Se eu tivesse um tempo aqui 12 minutos ou abaixo de 12 minutos, eu já eliminaria. Ok. Agora vamos raciocinar nesse triângulo aí então. Deixa eu botar uma cor, né? Fazer ele com bastante calma. Espero que tu esteja com tempo, né? Porque o exercício do canal aqui, ele é sempre as resoluções são baseadas nessa prerrogativa do tempo, né? Quem se dispõe a estudar tem que reservar um certo tempo. Essa coisa de ver vídeo correndo, vídeo curtinho de 5 minutos, eu não, sei lá, não considero uma boa estratégia. Vamos lá então, tá aqui o triângulo. Eu preciso descobrir então essa medida aqui,
que eu vou chamar de x, e essa medida aqui eu vou chamar de y, tá? Daqui um pouco tu vai ver que não precisaria, mas eu vou colocar. Aqui eu tenho um trajeto x e um trajeto y. Então, na realidade, a trajetória nova, vou botar assim, ó, trajeto 2 dessa ambulância, ele se dá em quantos quilômetros? X mais y. Tá? Estou fazendo bem detalhadinho. Então, eu preciso calcular o x e o y. Bom, olha só o que ele me dá. Ele está me dando esse ângulo externo aqui, 60 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui dentro, ó, é 120. Por que isso, 120 graus? Porque os ângulos que se avizinham numa reta, por exemplo, eu tenho uma reta aqui, ó, e divido em dois ângulos, em duas fatias, esse ângulo eu não sei, esse ângulo eu não sei, mas somando os dois, tem que fechar 180. Sempre que ângulos se avizinham numa reta, a soma deles é 180, são ângulos suplementares. Então aqui dentro é 120 graus. Aí pensa, ó, aqui ele já me deu 30. Pô, se ele me deu 30 aqui, e eu tenho 120 aqui, eu tenho 150 graus internamente nesse triângulo. Então, eu já posso prever, eu posso determinar que esse ângulo aqui também é 30. Também é 30 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que fechar 180. Né? Então, 120 com mais 60. Fechou. Tá, mas e aí? Qual é a vantagem disso? A vantagem é muita. Porque eu percebo aí que esse triângulo, embora seja um triângulo qualquer, é um triângulo obtusângulo, esse triângulo ele é isósceles. Por quê? Se ele manifesta dois ângulos internos iguais, isso significa que nós temos também dois lados iguais. Quando eu falo iguais, eu estou simplificando porque a ideia na realidade é congruência, né? São ângulos e lados congruentes. Então, se os ângulos são congruentes, se os ângulos têm a mesma medida, e na quantidade de 2, eu tenho também dois lados que têm a mesma medida. E como que eu vou reconhecer quais lados que têm a mesma medida? Quais são os lados iguais? São os lados opostos aos ângulos iguais. Então, nota que o x está oposto ao ângulo de 30, tem uma medida, e observa que o y também está oposto a um ângulo de mesma medida 30. Então, logo, x e y são iguais. Então, aquilo que eu te falei, eu coloquei y aqui, mas eu já poderia colocar direto x aqui, ó. Ok? Então, esses dois lados são iguais. Então, o trajeto 2, que é x mais y, na realidade, ele é o quê? Ele é x mais x. Ou seja, ele é 2x. Tá feito. Agora, eu descobrindo esse valor do x, eu tenho o trajeto, e aí eu posso descobrir o tempo, né? Já que ele vai manter a mesma velocidade e em seguida eu calculo a velocidade. Então vamos lá, como que eu posso calcular esse x aqui? Bom, olha só o que tu tens. Tu tens dois lados que têm a mesma medida, então é como se fosse um lado só, é como se fosse uma incógnita só, é uma incógnita só. Tu tem o lado conhecido aqui, 18, oposto a um ângulo conhecido. E dois lados que tu queres, que são iguais, envolvendo ou formando esse ângulo oposto ao lado conhecido. Então isso aí é uma característica ou é um caso bem típico para a lei dos cossenos. Como a resolução do exercício ele tem um caráter principal, pedagógico, didático, de construção, eu vou aqui te dizer quando que é lei dos cossenos, o que é necessário. Lei dos cossenos é o seguinte, ó, tu tem um triângulo qualquer, vou fazer até com um ângulo menor aqui, ó, certo? E aí vou usar como referência esse lado aqui, ó, esse lado. Então nota que, e aqui eu vou pôr um ângulo θ e vou colocar aqui um lado x e um lado y. Tá? É uma outra situação, tá? Só estou te explicando a lei. Como que eu posso aplicar lei dos cossenos aqui? Tu vai isolar o lado oposto ao ângulo conhecido ou ao teu ângulo de referência ao quadrado. Vai somar os outros dois lados que estão formando esse ângulo também ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles, duas vezes xy, e isso vezes o cosseno do ângulo referência, do ângulo θ. Então, isso aí é a lei dos cossenos.
lado oposto ao ângulo referência ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos dois lados que formam esse ângulo referência, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno. Então, justamente é isso que eu tenho. O lado oposto ao ângulo referência, o ângulo vou usar 120, o lado oposto é o 18. Então, 18 ao quadrado igual. Um lado ao quadrado é o x, x ao quadrado, o outro lado é o mesmo, né? Para que fique na mesma variável, x ao quadrado. Menos 2 vezes o produto dos lados, x vezes x, já poderia colocar aqui x ao quadrado. Menos 2 vezes, aliás, que faltou, 2 vezes o primeiro lado vezes o segundo, e aqui vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 120 graus. 18 ao quadrado, 18 vezes 18, 324, termina por 4, 324. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos aqui x vezes x também, x ao quadrado, 2x ao quadrado. E vezes o cosseno de 120. Cuidado que não dá para cortar isso aqui, hein? Tá? Não vai cortar, por quê? Porque esse 2x ao quadrado está multiplicando o cosseno ali. Tá? Então não vai fazer essa bobagem aí. E aí, cosseno de 120. Ah, professor, mas eu não sei quanto é o cosseno de 120. Mas precisa. O cosseno de 120, ele é o mesmo que o cosseno de 60, em termos numéricos. Por quê? Porque tem aquela regrinha, né? Olha só, linha horizontal, 360 graus e aqui 180 graus. Chama isso redução ao primeiro quadrante. Então, o 120 está mais próximo do 180. E a diferença aí é 60 graus. Então, logo, cosseno de 120, vou colocar aqui, ó, cosseno de 120 graus, é o mesmo, numericamente falando, cosseno de 60 graus. É o correspondente no primeiro quadrante. Só tem que definir o sinal. Como o cosseno de 120, né, o 120 ele é de segundo quadrante, está depois do 90, e antes do 180, como ele é de segundo quadrante, no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Então aqui é menos cosseno de 60. E aí o cosseno de 60 é o mesmo seno de 30, que é 1 meio. Então isso é igual a menos 1 meio. Então o cosseno de 120 menos 1 meio. Então tem esse cálculo aí secundário para definir. Tá? Então através da redução ao primeiro quadrante. E aí então 324 igual 2x ao quadrado. Aqui vai ter um produto, ó, menos vezes menos vai dar mais. Posso cancelar esse 2 aqui com esse 2, é uma coisa bastante comum, porque o ângulo 120 é muito utilizado nos exercícios de lei de cossenos. E aí eu tenho aqui vezes x ao quadrado. 324 igual a... Aqui é menos, né? Aqui é mais. Menos vezes menos mais. Eu acabei não botando sinal. 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. 324 divide por 3 é igual a x ao quadrado. 324 por 3 vai dar aí... 324 por 3 dá 808. Então, x ao quadrado igual 108. E aí, então, o x é igual à raiz positiva de 108. Já que o x, a medida de lado, não pode ser negativo. Então, x é raiz de 108. Já estou perto de calcular o x. Eu vou extrair de fator aqui, ó, decompondo. Fazer aqui no rascunho. Ó. 108 dá por 2, 54 dá por 2, 27 dá por 3, que é 9, por 3, que é 13, e por 3, que é 1. E aí tem aquele processo, né, de extração do fator. Vou fazer bem calmo para ti, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e vezes 3. Cancela potência com raiz, e o x ele está resultando aí 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Então está aqui um valor importante, que é o valor do x. Aqui, ó, isso aqui 6 raiz de 3, isso aqui também 6 raiz de 3. Então o trajeto
que eu chamando de trajeto 2, né? Trajeto alternativo, ele é o quê? Ele é igual a 2x. Então, esse trajeto 2, vou pôr assim, ó, trajeto 2 é igual a 2 vezes o x, 2 vezes 6 raiz de 3, que é igual a 12 raiz de 3. Isso quilômetros, tá? Que é a unidade que ele está utilizando para distância. Então já sei que o trajeto é 12 raiz de 3, ou seja, a distância. O que ele está pedindo? O tempo. E aí tu sabe, né? O tempo para realização de um deslocamento é igual à variação da distância pelo intervalo de tempo necessário ou pela variação do tempo. Então essa distância realmente 12 raiz de 3 é do trajeto 2. E ele quer o... Aqui eu fiz errado, mas... Olha, é distância sobre velocidade, né? Tempo é distância dividido pela velocidade. Que burro. Então aqui eu tenho tempo igual a distância 12 raiz de 3 dividido pela velocidade, mas aí a velocidade eu não tenho. Mas lembra que ele falou que a velocidade é a mesma, velocidade v. Então está aqui a v, ó. Então essa velocidade v é o que? Também distância por tempo. A distância é 18 km e o tempo foi de 12 minutos. Simplifico isso por 6, vai dar 3 quilômetros por 3, e aqui dá 4, dá 2. Então 3 km a cada 2 minutos, ou ainda, velocidade v, ficou apertado isso aqui pra caramba, vou pôr aqui no cantinho, 1,5 quilômetros por minuto, tá? Então a velocidade, como a velocidade é a mesma, é 1,5 quilômetros por minuto. Então divido aí 12 raiz de 3 por 1,5. Então o tempo está dando aqui 12 por 1,5 dá 8 redondo, 8 raiz de 3. E aí o tempo, então, finalizando, 8 vezes, ele pede para usar para raiz de 3 1,7, 8 vezes 1,7, e o tempo é igual, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 7, 56, isso vai dar 13,6. Então 13,6 o que? 3,6 minutos. Bom, todos eles começam com 13 minutos. Não me adiantou muita coisa. Cuidado para não pensar que isso aí é o mesmo que 13 minutos e 6 segundos, tá? Cuidado, não é. Na realidade eu tenho aqui 0,6 minutos. Então 0,6 minutos eu multiplico por 60, porque cada minuto são 60 segundos. Então multiplicando por 60 vai me dar os segundos. E aí 0,6 por 60, se eu tirar a vírgula fica 360, volto com a vírgula, 36. Então isso ficou 13 minutos inteiros e mais 36 segundos. Aí segundo não tem, 36 segundos, ok? Então ficamos com 13 minutos e 36 segundos, letra B. Ok? Então tá aí o resultado. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço. Continuem visitando o canal, usufruindo das resoluções. Críticas, sugestões, tem sempre o e-mail embaixo do vídeo, né? Sem problema nenhum. Aceito a tua crítica e a tua sugestão, o teu elogio também. Aceito com o maior prazer. Ok? Forte abraço e até a próxima.